fiquei perfeito. Aparência pode ter traços de frágil, e por isso os inimigos se atiram contra mim. Não é fácil. Contra todas as barreiras eu prossigo, tenho coragem. Me contento com o que tenho, porque vivo além da imagem. Aparente menospreza o que é de Deus, se esquece das promessas que Ele fez aos que são seus. Quando diz na mesma cova que caçaram contra mim cairão. Meu irmão, eu sei que eu nasci cordeiro, mas sou filho do leão. Eu sou filho de leão, irmão. Eu sou filho de leão. Glória a Deus. Quero saudar a todos os nossos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você tenha uma excelente noite na presença do Senhor a partir deste momento. Que Deus possa estar aí abençoando grandiosamente a tua vida em nome de Jesus. Quero dar a paz do Senhor ali para a irmã Vilma. Paz do Senhor, irmã Vilma, graças a Deus. Deus abençoe a nossa irmã. Também a minha irmã Eliana Souza. Boa noite, meu irmão. Deus abençoe a tua vida, tá, minha irmã? Em nome de Jesus, a tua casa aí seja abençoada por Deus. Em nome de Jesus. Manda um abraço também aí para o esposo. Que Deus abençoe a tua vida, a vida de vocês aí grandiosamente. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus possa estar aí suprindo, né, todas as necessidades que há devido a essa situação toda que estamos vivendo. E precisamos ter a presença de Deus em nossas vidas, senão fica difícil, né? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos também transmitindo pelo YouTube. Glória a Deus, tem irmãos aí que já estão sintonizados no YouTube, né? Também pelo Facebook e também pela rádio. A nossa rádio é uma rádio online, 24 horas no ar. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos aí, querendo ter a página da rádio também, é admleondatribudejudá.com. admleondatribudejudá.com. É uma página que tem ali e você pode baixar a nossa página e também pelo aplicativo, o app. Você vai ali e digita Rádio Leão da Tribo de Judá e você vai ter um ou outro. Às vezes tem um que não parece que está com um pouco de dificuldade de pegar, mas com calma você consegue aí ter aí ou um ou outro, né? Mas que Deus abençoe. E agora você está tendo pelo Facebook as nossas transmissões ao vivo. Estamos aí transmitindo online para todos os nossos irmãos e também para todos os ouvintes aí que estão aí na sintonia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor, Marta, Deus abençoe a tua vida também. Irmã Maria Isabel, Deus abençoe. Glória a Deus, irmã Maria. A paz do Senhor Jesus, pastor. Deus abençoe, irmã Maria. A paz do Senhor aí para toda a família aí, irmão Joel, o Juninho, né? A Jamile. Deus abençoe vocês todos aí. E quem estiver por aí também, mande a paz do Senhor para todos aí, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a todos
em nome de Jesus. Quero estar fazendo uma pequena oração para iniciarmos esta programação e também este culto online. Vamos estar orando, direcionando-nos a Deus neste momento, em agradecimento por este momento que Ele nos dá. Senhor Deus eterno, glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar neste momento em Tua presença. Louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, por todos os Teus servos que já estão na sintonia aí conosco através da internet. Que Deus abençoe as vidas, as famílias que aí está representada e que nós possamos, Senhor, ser nas Tuas mãos um canal de bênção, um canal de vitória para aqueles que necessitam e que nós possamos juntos estar transmitindo a Tua vontade para cada um de nós, cada um daqueles que necessitam. Que Deus possa estar nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero estar também colocando. Já eu vou estar. O Hudson vai estar aqui também trazendo uma saudação da paz. O irmão Hudson, meu filho, vai estar aqui trazendo uma saudação da parte do Senhor para as nossas vidas. A paz do Senhor, irmã Amanda Anjos, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, toda a sua família, todo o seu lar, seja abençoado em nome de Jesus. Colocar um louvor aqui, com voz da verdade, palavra de Deus. Eu quero oferecer esse louvor para todos os nossos irmãos que já estão aí na sintonia conosco, acompanhando este culto online da Assembleia de Deus, Ministério Leão da Tribo de Judá. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu notei que nos momentos
a luz ao Salvador do mundo. Meio-dia, trevas. O Cristo bendito, naquela cruz, tornou-se maldito. Os primeiros raios do sol daquele domingo, túmulo vazio, ressuscitou dos mortos. E quem crer nele, Jesus, será salvo. Será salvo. Glória a Deus. Foi aí o louvor, com voz da verdade, palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor aí para nossa irmã Valéria, também para toda a sua família aí. Deus abençoe as nossas irmãs, nossa irmã Kelly Regina, também está na sintonia. Que Deus abençoe nossa irmã Kelly grandiosamente aí a vida da nossa irmã, que tem sempre aí nos acompanhado. E ela manda aí ao pastor Ricardo: Deus abençoe minha irmã, a paz do Senhor para a irmã, e que toda a sua casa e toda a sua família seja abençoada, sejam todos abençoados em nome de Jesus. Amém? Eu quero estar chamando aqui o meu filho Hudson para estar trazendo aqui uma saudação da parte de Deus, né? E tem que cooperar, né? Ele é cooperador, então ele tem que cooperar comigo aqui, né? Não posso deixar carregar a cruz sozinho, né? Então ele tem que me ajudar aqui. Então ele vai fazer parte hoje, trabalhar um pouquinho para o Senhor, trazer algo da parte de Deus aqui para as nossas vidas. Nosso irmão Hudson. Vem cá, Hudson. Assume aqui. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o irmão Hudson. E nesta oportunidade de saudação, quero estar deixando para os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16 em diante, onde o Senhor Jesus Cristo prepara os discípulos para as perseguições. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 34 diz assim: Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Jesus fala com os seus discípulos a respeito das perseguições que iriam vir. Pois depois que depois que ele morresse, ele ressuscitasse e fosse embora,
Jesus já estava falando para eles o que havia de acontecer. Perseguições. Já estava falando para os seus apóstolos, os seus discípulos, as perseguições que iriam vir, não só sobre eles, mas também sobre todos nós que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e o servimos. E ele mostra que o cristão sempre, ele vai ser perseguido. É impossível que um cristão que aceitou Jesus e que vive na vontade do Senhor, ele não seja perseguido. É impossível. Porque se ele não é perseguido, então ele não vive o cristianismo. Todos os cristãos da história foram perseguidos. Mas há uma diferença porque eles nunca negaram a sua fé. No meio de todas as situações que vivemos na sociedade, nós temos que sempre resistir, lutar, combater o bom combate, para que possamos as perseguições. Seremos caluniados, até pelos de nossa família, se chegar este momento, irá acontecer. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Ele diz que o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para trazer paz nessa terra, mas ele veio para trazer guerra, espada, dissensão, separação. Por quê? Porque o cristão, o evangelho, ele não veio para agradar a todos, numa superficialidade. Ele veio para transformar o mundo. Ele veio para transformar as almas, as vidas. Jesus veio para mudar o rumo que a história estava tendo. Ele veio para acabar com o domínio do pecado. Não com o pecado, mas com o domínio que o pecado tinha sobre o homem. E com isso, o pecado não tem mais poder sobre o homem. Mas aquele que não tem Jesus, o homem será escravo do pecado. Mas quando ele crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e mudar a sua vida, aí sim, o pecado já não tem a força que tinha antes. Muitas vezes a tentação vem, porque o tentador ele vai vir para cima. As perseguições virão. Os cristãos, no capítulo de Hebreus, os cristãos que antigamente eram judeus, eles estavam sendo perseguidos e eles estavam voltando, muitos deles, ao judaísmo, porque não estavam aguentando as perseguições que vinham sobre eles. Mas a palavra de Deus nos ensina que aquele que perseverar até o fim será salvo. Tudo o que vem para cima de nós temos que perseverar até o fim. Nós temos que lutar contra as tentações. Aleluia. Mais para frente, a Bíblia diz, no versículo 37 de Mateus capítulo 10, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. A mensagem do Evangelho, irmão, ela é simples. Aquele que não crê, aquele que não mudar a sua vida por Jesus, será condenado. Muitos só querem a parte de João 3,16, mas não querem ler o Apocalipse. E o julgamento do trono branco? A mudança é agora, a mudança é já. Jesus Cristo está voltando e a qualquer momento a trombeta vai soar.
Nós temos que entender que a nossa vida não vale nada sem Jesus. Do que adianta ter riquezas, ter o mundo e perder a sua alma? Vou ler rapidamente Lucas capítulo 12. Aleluia. Lucas capítulo 12 e versículo 16 ao 20. E Jesus propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aquele que não tem Cristo, irmão, ele pode até ter muitas riquezas, mas para com Deus, ele é pobre. Ele não tem para si tesouros no céu. Só vai ter tesouros no céu aquele que tem o Evangelho, aquele que crê no Evangelho, aquele que é transformado pelo Evangelho, aquele que é perseguido pelo Evangelho. Aqui talvez nós possamos até perder tudo, mas sabemos que o que nos espera é eterno, diferente deste mundo. Nós não aceitamos Jesus pelo que nos falam. Nós aceitamos Jesus pelo que a escolha que nós tivemos ao entrar numa igreja, ouvir a palavra e o Espírito fazer a obra e escolher se vai ou não, se escolhe céu ou inferno, Deus ou Satanás, a condenação ou a salvação. A escolha é simples, talvez, para aquele que entende que não tem nada e que ele não é nada sem Jesus, que o ser humano é limitado e que sem Deus ele não tem nada. Ele entende o Evangelho e ele muda. Mas para muitos, não, eu vou aceitar Jesus quando estiver prestes a morrer. Nem todos têm essa oportunidade. Pode ser que hoje Deus chame a pessoa, mas será que ela está preparada? A mensagem do Evangelho é pregada, meus irmãos. E nós como servos de Deus, pregamos a palavra. Muitas das vezes, quando nós, do ministério, vamos fazer evangelismo, o povo não aceita. Mas nós persistimos, nós continuamos a avançar, crendo que uma hora as almas vão vir. Mas não é fácil ser cristão. Eu, com 16 anos, eu digo, não é fácil. Não é de qualquer forma que vive um cristianismo. Quem vive um cristianismo fácil não é evangelho. Não é cristianismo. O evangelho de Jesus não é fácil. Não é de status. É de sofrimento. É de dor por Jesus Cristo. E o que a palavra de Deus diz em Mateus é que os cristãos sofrerão perseguições, mas que nós não devemos desistir, porque Jesus está com o seu povo. Ele diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não devemos desistir. Nós não devemos parar com o que está acontecendo no mundo agora. Há muitas pessoas que vão parar, vão desistir. Por quê? Porque a sua raiz não estava em Cristo. Sua raiz estava fraca. Aquele que está em Cristo está firme na rocha. E se alguém acha que o cristianismo vai parar com isso, muito pelo contrário, ele só vai aumentar mais. Nós só estamos o evangelho que Cristo pregou.
Cristo quer que as almas se salvem, mas as pessoas estão cegas por Satanás. A Bíblia diz que o maligno cegou o entendimento. E para que nós venhamos mostrar a luz que abre os olhos, a luz é a verdade é Jesus. A verdade do Evangelho nós temos que proclamar, porque ainda é o dia aceitável do Senhor, como a irmã Vilma está dizendo. Estamos nos dias aceitáveis do Senhor, onde a sua misericórdia ainda há. Mas e quando o arrebatamento da igreja acontecer? Aqueles que esperam para depois, uma hora a porta vai se fechar. E na hora que a porta se fechar, nela não vai abrir mais. Os cristãos sempre vão sofrer perseguições. Meus irmãos, sempre vamos sofrer perseguições, mas não devemos desistir. E como diz em Lucas, mesmo que nós venhamos a perder tudo, nós somos ricos para com Deus. Mas, através da palavra de Mateus, capítulo 10, eu vejo que o Evangelho vai trazer perseguição, mas que nós temos que permanecer firmes, porque Deus sempre estará com o seu povo, e o seu Espírito sempre nos dará forças para continuar. Independente do que aconteça, Jesus está com o seu povo, e o arrebatamento da igreja se aproxima, e nós vamos um dia partir para um lugar feito de ouro puro, em que não precisará mais de remédios, de outras coisas que vão atrapalhar a nossa vida, mas nós vamos ter o principal, a presença de Deus em nossas vidas e a promessa de Deus se concretizando nas nossas vidas. Amém? Eu deixo essa palavra para os irmãos em Mateus capítulo 10, versículo 16 ao 22, que a mensagem do Evangelho tem que ser pregada independente das perseguições. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra abençoada, né? Da parte do Senhor para as nossas vidas, né, irmãos? Graças a Deus que se nós não perseverarmos e permanecer, né, no seu caminho, se nós perseverarmos, nós vamos encontrar as bênçãos do Senhor. A palavra abençoada que Deus nos deu agora, através da vida do seu servo. Que Deus possa continuar dando vitórias e que ele permaneça firme. Costumo sempre dizer que não é o início que mostra quem nós somos. É o final. É lá no final que nós vamos ver. Então, é no final que nós vamos ver realmente aqueles que perseveraram, né? Aqueles que estiveram realmente com Cristo e verdadeiramente guardaram a sua palavra. Está saindo aí, direitinho. Então nós temos que ter esta esperança e guardar essa esperança dentro do nosso coração, porque é o que nos resta, né? Negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos significa você abandonar, deixar para trás tudo aquilo que nos impede de ver o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Quero estar neste momento também aproveitando para trazer a palavra do Senhor
E quero estar neste momento trazendo a palavra de Deus. E nós precisamos ter as nossas vidas a presença do Senhor, né? Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, né, meu irmão, que para nós ensinarmos o menino o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele jamais se desviará dele. Então nós precisamos ter essa confiança, saber que nosso trabalho não é em vão no Senhor. Glória ao Senhor Jesus, graças a Deus. É importante saber que Deus, Ele está cuidando de nós, da nossa casa, da nossa família. E um dia nós teremos que prestar contas de tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E os filhos fazem parte também de tudo isso. Deus colocou algo em nossas mãos e são os filhos, é o trabalho, é as amizades, é tudo que Ele nos permite ter nessa vida. Um dia nós teremos que estar diante do Senhor prestando contas, né? Até mesmo o nosso casamento, o ministério de cada um, tudo que foi feito com aquilo que Deus deu nas nossas mãos para nós tomarmos conta. Nós somos administradores daquilo que Deus nos dá nas mãos. E naquele dia será o momento da prestação de contas, né? E nós precisamos estar naquele dia de cabeça erguida, sabendo que fizemos o melhor, né? Se alguém não foi o melhor, se alguém não conseguiu, mas para todos foi dado a mesma oportunidade. Para todos é dado a mesma oportunidade. Então, cada um agarre-se com as suas oportunidades para depois não ter que se lamentar, né? Quero estar lendo a palavra do Senhor aqui, que se encontra no livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 38. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 38. Eu estou com um probleminha aqui na transmissão do YouTube, irmãos. Se você não estiver conseguindo no YouTube, com certeza só pelo Facebook, tá? Não está saindo a voz. Mas que Deus possa estar aí te abençoando, você que está nos ouvindo, possa ouvir essa palavra de hoje, que se encontra no livro de Gênesis, do Gênesis 38, versículo 17 e 18. Eu quero falar por três coisas que o pecado tira do crente. Três coisas que o pecado tira do crente. Eu gostaria que você desse muita atenção neste momento,
porque é muito importante para as nossas vidas cuidar, principalmente nesse momento agora que estamos vivendo. É um momento difícil que a Terra está passando, o planeta, e nós precisamos ter esse cuidado, para que nós não venhamos perder a nossa salvação justamente nos momentos finais. Então precisamos ter muito cuidado para nós não perdermos aquilo que Deus tem preparado para nós. Então estaremos falando sobre 3 coisas que o pecado tira do crente. Gênesis 38, versículo 17 e o versículo de número 18. Olha o que diz a palavra de Deus. E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me penhor até que os envieis. Até que o envieis. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço, o teu cajado que está na tua mão. O que lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. É uma palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra bem que estamos vendo, uma palavra bem difícil, né? Muitas vezes para esses dias atuais, né? Os personagens dessa história são Judá e Tamar. Judá, cujo nome significa louvor, e Tamar, cujo nome significa a palmeira. Judá, ele aparece algumas vezes na Bíblia com boas referências e atitudes. Foi Judá que convenceu a seus irmãos a não matarem José, quando eles o lançaram na cisterna. Estava ali no livro de Gênesis 37, e versículo de número 26, fala sobre isso. Foi Judá também que se colocou como fiador de Benjamim, quando José, sem ser reconhecido pelos seus irmãos, queria prendê-lo, acusando-o de ter roubado dele um copo que estava nas coisas que iriam ser levados no meio dos mantimentos. Está lá em Gênesis 44, do 14 ao 18. Então, foi Judá que rogou em favor de Benjamim para preservar a vida de seu pai. Lá no livro de Gênesis 44, 20 ao 22. Foi da tribo de Judá que veio Jesus, o Salvador, e ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. Então Judá tem referências boas a respeito dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, agora eu quero, na verdade, falar a respeito, né, aquilo que Judá ele cometeu. Algo que
Ele não poderia ter feito, mas ele fez. Eu quero falar para você hoje do tempo por ele, por Judá. Judá, ele era o quarto filho de Jacó, sua esposa Leia. Ele tinha 3 filhos, cujos nomes eram Onã e Selá. Judá casou seu filho primogênito com uma mulher chamada Tamar. Porém, era mau aos olhos de Deus. E por isso, Deus feriu ele e o matou. Como ele não tinha filhos ainda com a sua esposa, Tamar, ordenou que se cumprisse a lei e Onã se casasse com ela, para dar descendência a seu irmão. Mas Onã, sabendo que a descendência não seria dele, mas do seu irmão, quando se deitava com a sua esposa, evitava que ela engravidasse. Isto desagradou a Deus, que feriu Onã também, e ele o matou. Como o terceiro filho de Judá, Selá, ainda era muito jovem, ele disse a Tamar que ficasse viúva na casa do seu pai. Que quando Selá tivesse uma idade para se casar com ela, até lá ela aguardasse. Só que o tempo passou. O tempo passou e Judá se esqueceu de Tamar. Se esqueceu. Foi aí que Tamar preparou um plano para chamar a atenção do seu sogro, que a havia desprezado. Quando ela ficou sabendo que o seu sogro, Judá, iria passar por aquela região, ela tirou o seu véu de viúva e se disfarçou como uma prostituta e ficou à beira do caminho. E quando Judá passou por ali, ele não a reconheceu e quis se deitar com ela. E ela astutamente perguntou o que ele lhe pagaria para se deitar com ela. E ele disse que lhe enviaria um cabrito do seu rebanho, mas ela pediu um penhor pelo compromisso, até que ele lhe enviasse o cabrito. Louvado seja o nome do Senhor. Judá lhe disse que o penhor que lhe darei, que penhor que eu te darei? E ela respondeu: o teu selo, o teu lenço e o cajado que está na tua mão. Gênesis capítulo de número 38, 16 e 18 ao 18. Judá, sem saber que aquela prostituta era sua nora, ele se deitou com ela e foi-se embora, deixando nas mãos dela o selo, o lenço e o cajado. E depois de alguns dias, Judá enviou pelas mãos de um amigo o cabrito para pegar de volta o penhor das mãos daquela prostituta. Mas não a encontrou, e ainda disseram que não havia nenhuma prostituta naquele lugar. Depois de 3 meses chegou a notícia que Tamar estava grávida. Tamar, sua nora, está grávida. Eis que está cheia de adultério. Gênesis 38 ao 24. Judá ficou cheio de ira e mandou que tirasse ela para fora da cidade, para ser apedrejada. Só que Tamar mandou dizer ao seu sogro:
homem que peguei este selo, este lenço e este cajado, é que estou grávida. Foi aí que Judá caiu em si e reconheceu os seus pecados e os seus erros. Aleluia. O diabo, ele ainda continua do mesmo modo até os dias de hoje. Aleluia. Ele faz uma camuflagem na tentação para nos enganar. Ele não vem com os chifres, garfo, rabinho, não. Ele vem calçado. Após ter nos enrolado em suas tramas, ele quer tirar o nosso penhor, ou seja, o que temos de maior valor, a nossa salvação. A nossa salvação. Mas eu quero hoje falar sobre 3 coisas que o pecado tira do crente, baseado nessa história de Judá e de Tamar. O primeiro, o que é o pecado? Pecado é transgressão, pecado é desobediência a Deus e a sua palavra, pecado é errar o alvo. O maior efeito do pecado é tirar a pessoa do lugar. O pecado tirou Adão e Eva do jardim do Éden. O pecado tirou Saul do trono de Israel. O pecado tirou Davi do seu palácio. O pecado tira o homem da presença de Deus. O pecado é o abismo que separa o homem de Deus. O pecado impede as orações do crente. Isaías 59, 1 e 2. Então, o que é o pecado? O pecado é tudo isso que foi falado. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, existe um remédio para esse pecado. Existe um remédio para o pecado. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5 e 20. Se andarmos, louvado seja o nome do Senhor, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos paz com Deus, comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo de número 7. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando ao assunto, o pecado de Judá tirou 3 coisas dele. 3. Vejamos quais foram e qual o significado disso para nós hoje. Primeiro, que o pecado tira do crente. Primeira coisa, a Bíblia diz que nós somos selados. Nós somos selados pelo Senhor. O selo, ele é inviolável. Então, no Novo Testamento, o selo é um dos símbolos do Espírito Santo. No Novo Testamento, ele é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha 2 ideias em mente quando fala de nós sermos selados com o Espírito Santo. Uma é a segurança e a outra, propriedade. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que tem o selo de uma propriedade, né? Ser selado no sentido de segurança é ilustrado no Antigo Testamento, quando o rei Dário colocou Daniel na cova dos leões, por uma pedra sobre a entrada e lacrou com o selo. Daniel capítulo 6, versículo 17. Para que Daniel não saísse. Ele foi lá e selou a porta, aquela pedra. Nos tempos antigos, como por exemplo no tempo da rainha Esther, capítulo 8, versículo 8, os reis também costumavam colocar também ali, com um anel, a sua marca ou um selo, em cartas e documentos escritos em
em seu nome. Depois de feito isto, ninguém podia reverter o que estava escrito ou dar ordens ao contrário. Pilatos fez a mesma coisa quando deu ordens aos soldados para guardarem o túmulo de Jesus. Ele disse aos sacerdotes: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Mateus capítulo 27, versículos 65 e 66. A palavra selo usada nesta passagem é a mesma no grego, usada em passagens que falam do selo do Espírito Santo. É a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Espírito Santo nos sela, ou põe em nós, quando o Espírito Santo nos sela e põe em nós ali a sua marca, nós estamos seguros em Cristo de uma maneira muito mais significativa, muito mais segura. Uma das coisas mais fortes que existe na vida cristã é ter a consciência de que o Espírito Santo me selou. E ele selou você também. Se você for um crente, você carrega um selo, o selo do Espírito Santo de Deus. Nada pode tocar em você. Foi decretado ali sobre a tua vida algo muito poderoso. Aleluia. Porque a Bíblia diz assim, Romanos 8, 38 e 39, diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 ao 39. Selo fala de segurança. Você está guardado, ninguém pode, nem a profundidade, nem a altura, nem os principados, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir, nem poderes podem chegar, nem qualquer outra criatura, diz a palavra do Senhor. Isto fala de segurança. Você que está selado com o Espírito Santo de Deus, que tem um selo sobre a tua vida. Você tem um selo. Ele é invisível. E nenhuma dessas criaturas, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas este selo do Espírito Santo significa mais do que segurança, significa também propriedade. Lemos lá no Antigo Testamento que Jeremias comprou uma propriedade, pagou por ela diante de testemunhas e selou o documento de acordo com a lei e os costumes. Jeremias 32 e 10. Agora ele era o proprietário. Louvado seja o nome do Senhor. Somos nós selados pelo Espírito Santo, ou seja, segurados, separados para Deus, colocados à parte, distinguidos com a sua marca. Nós temos uma diferença em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, pois pertencemos a Ele, pertencemos ao Senhor Jesus. Você e eu somos propriedade de Deus para sempre. Efésios capítulo 1, versículo de número 13. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Então, queridos, você está selado pelo Senhor.
você está selado por Deus. Agora, quando o crente peca, olha o que nós acabamos de ler aqui em Gênesis 38, versículo 17 ao 18. O que o pecado faz? Nós temos um selo, algo que nos distingue das outras pessoas. Agora veja o que o pecado, quando o homem peca, o que acontece com este selo. Agora, quando o crente peca, a primeira coisa que ele perde é o selo, a marca de Deus na sua vida e o Espírito Santo de Deus. Lembrei agora de Sansão, que quando pecou, brincando com Deus e contando seus segredos para a prostituta Dalila, ele não percebeu que o Espírito Santo já havia saído dele. Juízes capítulo de número 16, versículo 19. Capítulo 16, que fala sobre isso, e lá também no capítulo 19 e o versículo 2. O Espírito só se retira quando a fé é abandonada, quando a voz do Espírito não mais é ouvida, quando os corações ficam endurecidos a tal ponto que não há mais possibilidade de arrependimento. Romanos 8, versículo 7 ao 16. O Espírito Santo, ele não se retira por qualquer pecado. Ele está em nós justamente para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos levar ao arrependimento. Aleluia. Mas se nós continuarmos na rebeldia, sem sincero propósito de deixarmos o pecado, já não seremos membros do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é uma das coisas que acontece quando o crente, ele peca. Quando aquele que é salvo sai da presença do Senhor com o seu pecado. Segundo, o que o pecado tira do crente é o lenço ou o cordão, que significa o quebrantamento, a comunhão. Tirou o selo, agora ele vai tirar o lenço ou o cordão, que simboliza o quebrantamento e a comunhão. O lenço é um objeto que tem várias utilidades. Entre elas, usamos o lenço para limpar as lágrimas dos olhos. Nesse contexto, lenço está falando de quebrantamento e comunhão. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 e Joel capítulo 1, versículo 13 fala sobre isso. Atos 20, 19, Salmos 126, versos 5 e 6 fala sobre isso. Em algumas traduções, ao invés de lenço, diz cordão. Quando falamos de cordão neste sentido, nós também referimos a base, estrutura. Quando Tamar pede para ajudar o cordão, isso significa no sentido espiritual, que quando pecamos, o diabo, além de arrancar o selo, que é o Espírito Santo de Deus, também tira o cordão, que é a base bíblica, doutrinária, aleluia, e a alegria do Espírito Santo. E ficamos sem estrutura na palavra, perdemos a comunhão com Deus, aleluia. Não deixe o pecado tirar de você o lenço, mas viva em perfeita comunhão com Deus, aleluia. A terceira coisa que o pecado tira do crente é o cajado. Cajado simboliza compromisso, responsabilidade. Quando o povo de Israel foi comer a Páscoa antes de sair do Egito,
eles tinham que comer com o cajado na mão. Êxodo capítulo 12, versículo de número 11. Davi levou à funda 5 pedras, mas não deixou o seu cajado. 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 40. Vai lá dar uma olhada que você vai ver como que Deus ele fala conosco pela sua palavra, e como ele nos instrui pela sua palavra, ou como ele quer nos guardar, nos resguardar das coisas que estão por vir. Quando Jacó saiu de casa para não ser morto por seu irmão Esaú, levou com ele o cajado. E agora, Jacó, quando volta no mesmo caminho, 20 anos depois, ele traz agora o seu velho cajado. Gênesis capítulo 32, versículo de número 10. A última coisa que Tamar pede para Judá é o cajado. Ela pede autoridade. O significado para este instrumento no Antigo Testamento era a autoridade, a direção do Espírito Santo. Quando Deus envia Moisés ao Egito para livrar o seu povo, o mesmo faz diversos sinais com o cajado. Êxodo capítulo 4, versículo de número 3. Demonstrando assim a autoridade e dependência da direção de Deus. Tem-se algo que Deus tem dado aos seus servos, é o cajado, a autoridade. A direção de Deus está nas mãos do verdadeiro crente. Lucas capítulo 10, versículo 19, Marcos 16, 17 e 18. Quando o crente tem o cajado na mão, ou seja, a autoridade de Deus na vida, ele prega e o inferno estremece. Ele ora e as enfermidades vão embora. Ele abre a boca e algo diferente acontece. Aleluia. O diabo, além de tirar de nós o selo, quer tirar o lenço e o cajado. Mas em nome de Jesus, ele não vai conseguir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa entender que Deus ele tem cuidado de cada um de nós. Ele quer fazer nas nossas vidas algo grandioso. Cuidado com o que você está colocando em jogo pelo pecado. Judá não deu valor, assim valorizou a sua primogenitura, a trocando por um prato de lentilhas. Judá ficou sem identificação, sem base bíblica, ou seja, sem palavra de Deus para instruí-lo e sem autoridade concedida por Deus. Coloque na balança. Vale a pena perder tudo por alguns minutos de prazer na carne? A escolha é somente sua. A escolha é somente sua. Não deixe o pecado tirar de você o selo, o lenço e o cajado. Não deixe, aleluia, o pecado tirar de você a marca do Espírito Santo de Deus. Não deixe o pecado tirar de você a comunhão e o compromisso com Deus. Não permita que essas coisas que estão aí fora venham te iludir a ponto de você perder a presença de Deus, a autoridade de Deus na tua vida. Cajado é compromisso, responsabilidade. Foi nas mãos do chefe que Deus colocou, aquele que é o homem, recebeu um cajado, ele tem uma autoridade dada por Deus. Tem muitos significados o cajado, tem muito significado em muitos outros significados parecidos com esse até. Mas Deus deu para cada um autoridade, compromisso, responsabilidade, comunhão com Deus. E você não pode deixar para trás
aquilo que Deus te deu. Deus te deu algo poderoso. Não entregue de mão beijada aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Deus colocou algo na tua mão poderoso. E o diabo, ele quer tomar de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele faz ciladas, ele prepara no caminho, por onde você for passar, ele prepara. Lembre-se que ali, quando Jacó foi passar por ali, Tamar ficou sabendo que ele iria passar, que Judá iria passar por ali. O que ela fez? Ela preparou o caminho, ela preparou o lugar, se fez passar por uma prostituta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Judá não estava vigilante. E por uns minutos de prazer, aquela mulher conseguiu a intenção que ela tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, queridos, vigiar para que o inimigo das nossas almas, ele não venha tirar de nós o que Deus tem colocado em nossas mãos. Quando falamos de 3 coisas que o diabo tira de nós, que o pecado tira do crente, que falamos do cajado, que é o compromisso, que representa a responsabilidade. Quando o povo de Israel ali foi comer no Egito, antes de sair do Egito, eles tinham que comer com o cajado na mão. Aquilo ali é compromisso. Louvado seja o nome do Senhor. O que o pecado tira do crente, é o lenço ou o cordão. E lenço ou cordão representa quebrantamento, comunhão com Deus. E quando você tem comunhão com Deus, tem quebrantamento, o lenço serve para limpar as tuas lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você está agora na presença do Senhor, o crente, ele está perigando para perder. Quando ele peca, a primeira coisa que ele perde é o selo, a marca de Deus na sua vida. Nós temos que tomar cuidado que esta marca não venha sair das nossas vidas. Tomar cuidado para que esta marca não venha sair do nosso ser. O Espírito Santo só se retira quando a fé é abandonada, quando a voz do Espírito não mais é ouvida, quando os corações ficam endurecidos a tal ponto que não há mais possibilidade de arrependimento. Vou ler aqui para você o que está escrito em Romanos, rapidamente. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8. Romanos 8, 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade e pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós,
aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes a carne, no corpo vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Porque a mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra gloriosa para as nossas vidas. Então, a primeira coisa, que o cristão ou o crente, ele perde das três coisas que o pecado tira do crente. A primeira coisa que ele tira, é o selo. O selo. O selo que simboliza, o selo simboliza a inviolabilidade. Não pode ser violado esse selo. E nós demos aqui alguns relatos de selo, no sentido de segurança, ilustrado no Antigo Testamento, e alguns, como o rei Dário colocou Daniel na cova dos leões, e ali sobre a pedra de entrada ele lacrou com o seu selo, para que Daniel não saísse. Então o selo é um sinal de inviolabilidade, Então este é o primeiro que o inimigo tenta tirar do crente. E outra coisa, quando você está selado, nada pode tocar em você. É uma segurança o selo. Perder o selo significa perder a marca de Cristo, ou a marca de Deus na sua vida, ou o Espírito Santo de Deus, quando você peca. A segunda coisa que o pecado tira, como eu já falei aqui, ele tira o lenço, ou, em outras traduções, o cordão, que representa o quebrantamento e a comunhão com Deus. E a terceira coisa, para nós terminarmos, que o pecado tira do crente, é o cajado. E o cajado representa o compromisso e a responsabilidade que o Senhor coloca em nossas mãos. Foi isso que Tamar fez ao enganar ali Judá. Judá e Tamar. Então, que nós possamos ter aí o cuidado, como cristãos, de não sermos enganados, não permitir que o pecado venha tirar de nós tudo aquilo que o Senhor nos deu e tem nos dado até aqui. Amém? Que você se fortaleça em Cristo, que você esteja se fortalecendo no Senhor cada dia mais, esteja orando mais, lendo mais a palavra de Deus, se instruindo mais pelo Espírito Santo de Deus, possa te instruir cada vez mais, e você possa aí ser orientado por Deus, e que nesses momentos de vulnerabilidade que a humanidade está passando,
você possa ser forte, estar fortalecido em Cristo. Que Deus esteja te guardando, te livrando, e que Deus esteja aí suprindo, né, em todo o tempo a tua vida. E que esta palavra tenha sido uma palavra de alerta para muitos de nós. Que muitas vezes, quando nós estamos muito à vontade, é quando se apresenta em nossas vidas, em nossa frente, as facilidades do diabo. Haja vista quando Davi estava todos estavam na guerra e Davi ficou no palácio. E ele estava bem à vontade, sem nada para fazer, como nos dias de hoje estamos, né? Então, apareceu ali Batseba, se banhando, bem à frente dele. Então, o pecado, ele se apresenta. E nós temos que estarmos vigilantes no Senhor. Estarmos buscando, se ocupando com as coisas de Deus. Não tem culto na igreja, mas você pode estar orando, buscando a Deus, intercedendo, lendo a palavra, orando, colocando a tua vida, né, procurando se ocupar e não ficar desocupado, porque o inimigo ele é astuto, ardiloso, para estar lançando sobre nós, pelo caminho que iremos passar ou por onde passamos, ele prepara as suas ciladas. E nós precisamos ter o cuidado que é muito necessário. Nesses últimos tempos, precisamos muito de Deus na nossa vida. Amém? Vou estar orando, vou estar encerrando e agradecendo a Deus por este momento que nós passamos aqui na presença do Senhor nesta hora. Em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, glorificamos o Teu nome, Senhor, nesta noite, agradecendo a Ti, Senhor, por mais esta rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Deus querido, de estarmos aqui diante de Ti. Agradecemos a Ti, Senhor, por mais esta rica oportunidade que os Teus servos, ó Deus, estiveram conosco. Obrigado, meu Deus querido, por mais este maravilhoso momento que o Senhor nos dá de podermos estar aqui na Tua presença. Guarda os Teus servos, abençoa a noite de cada um dos Teus filhos, dá vitória, Senhor, aos Teus servos, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a vigiar, Senhor, cada vez mais, e que nós possamos, Senhor, ter nesta noite uma noite de bênção, uma noite de paz, uma noite tranquila, de um sono reparador. E amanhã, Senhor, um dia de bênção, um dia de vitória diante da Tua presença, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Quero estar dando a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós e todos nós digamos amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor.